Paz do Senhor, queridos irmãos, podem tomar vossos assentos. Se eu deixar vocês de pé, eu vou castigar, né? Porque hoje nós vamos ler só o Salmo 119. É isso? Nós chegamos no Salmo 119, glória a Deus. Nós não vamos ler o Salmo, irmãos, vocês estavam preocupados, né? Assim, o pastor vai ficar lendo o Salmo até as 9 da noite. Não vamos ler o Salmo completo, não. Nós vamos fazer uma introdução e ler apenas os 8 primeiros versículos. Nós vamos nos contentar nessa noite com apenas 8 versículos da palavra do Senhor. E aí nós teremos algumas semanas para discorrer o Salmo 119 por completo. Amém, irmãos? Amém? Demorou, mas chegou ele, né? A gente estava preocupado, mas é a palavra de Deus e tem coisas maravilhosas para as nossas vidas aqui. Irmãos, o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Também é o maior capítulo da Bíblia. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, 3 coisas que me causavam espanto na Bíblia quando eu era criança. E uma delas é o Salmo 119. Eu me lembro que por várias vezes eu comecei a ler a Bíblia, e quando eu chegava no Salmo 119, eu lia, não acabava, eu falava, meu Deus, não passa o Salmo 119, né? E hoje a gente vê que não é tão grande assim, dá para a gente decorar, são apenas 176 versículos, é isso, né? 176 versículos, dividido em 22 estrofes, quer dizer, você decora uma estrofe por semana, são apenas 8 versículos semanais para você decorar. 8 versículos. É difícil? Fácil, não é, irmãos? Decorar 8 versículos por semana. Quem sabe nós não fazemos isso aqui, né? Vamos decorar o Salmo 176. Eu, quando era menino, não tive esse prazer. Eu decorei vários salmos, mas o Salmo 176, o Salmo 119, esse Salmo 176 não existe, viu, irmãos? O Salmo 119, irmãos, com 176 versículos, nós podemos decorá-lo aqui, 8 versículos por semana, né? São 22 estrofes, esse salmo, e aí nós podemos decorá-lo. O que vocês acham, irmãos? Amém? Mas tem que falar amém e decorar, hein? Certo? E eu creio que será de grande validade para as nossas vidas se nós decorarmos o Salmo 119, irmãos. Então, uma das coisas que me causava muito temor na Bíblia era o Salmo 119. Chegava nele, todas as vezes que eu estava lendo a Bíblia, eu falava, nossa, chegou no Salmo 119. E aí eu virava uma página, virava outra, e não acabava, né? E a Bíblia da molecada é com letras pequenas, né, irmãos? Conforme a gente vai crescendo, as letras vão aumentando, né? A gente cresce e as letras também aumentam, precisam ser aumentadas, né? Porque a nossa vista vai diminuindo, né? Mas a minha aqui ainda continua com uma letra muito pequena. Graças a Deus por isso, né? Então, uma das coisas era o Salmo 119. O pastor Wesley ficava temeroso quando chegava no 119. Outra coisa que me causava muito espanto na meninice, quando era menino, era as genealogias. Né? Chegava nas genealogias e aí você começava a ler, né? Como está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 11, versículo de número 10 a seguir. E estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhas e filhas. E viveu Arfaxade
35 anos e gerou a Salá, e viveu, e aí foi, né? E aí você vai. E aí, o interessante para mim foi o seguinte, né? Quando eu li todo o Antigo Testamento, quando eu fui para o Novo Testamento, eu falei, acabou esse negócio de genealogia, né? Aí quando você abre a Bíblia, lá em Mateus, capítulo de número 1, está lá. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e aos seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salom, e Salom gerou a Raabe, e aí vai, né? Então era a segunda coisa que causava medo para mim. Então eu falei, bom, agora nós vamos lá para o Novo Testamento, e vai estar tudo bom, né? Não vai ter genealogia. E eu queria pular, irmãos, a genealogia. Eu queria pular a genealogia. Só que eu tinha um temor, porque eu tinha que falar que eu tinha lido tudo, né? Então, como é que eu ia falar que eu tinha lido tudo se eu te pulasse as genealogias? Aí eu li os nomes como li agora aqui, né? Naquele apavoramento, louco para terminar, né? Louco para terminar. Então, fugia muito das genealogias. E a terceira coisa que causava espanto para mim, está lá no livro de Apocalipse. Morria de medo das coisas descritas no livro de Apocalipse. E lá no capítulo de número 6 de Apocalipse, deixa eu achar aqui o versículo. O cavalo vermelho, cadê o cavalo amarelo aqui? Versículo 8. E olhei, eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome de Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, e com peste, e com feras da terra. Isso, quando eu li, eu ficava apavorado, né? E aí a gente para analisar a Bíblia hoje, quando você já conhece a palavra de Deus, quando você amadurece. Eu me lembro que até 13, 14 anos, eu ficava com os amigos lá na porta da igreja, ou às vezes quando a gente estava indo para uma vigília, algum local, e a gente ia conversando sobre o livro de Apocalipse, e a gente ficava imaginando, né? Aquele cavaleiro amarelo, aquele cavalo amarelo, que seu cavaleiro, que era a morte, e atrás dele seguia o Hades, o inferno, né? E a gente ficava fazendo aquela visão e discutindo. Eu hoje, amigos que hoje são pastores, pastor Cláudio, pastor Abner, pastor, outros pastores amigos da minha infância, e a gente discutia esses assuntos, nós ficávamos pasmos com aquilo, né? Hoje nós vemos que realmente a palavra de Deus é maravilhosa, e ela é uma fonte inesgotável. E o Salmo 119 é esta fonte maravilhosa para as nossas vidas. Ele é um salmo acróstico. O que é mesmo um salmo acróstico? É um salmo que começa com as letras do alfabeto hebraico. É como se nós fizéssemos de A a Z. Cada estrofe corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Então, a cada 8 versículos se começa com a letra do alfabeto hebraico. O primeiro hoje nós vamos ler é Aleph, e o último, Tal, que seria a letra Z. Aleph a letra A e Tal a letra Z. A última estrofe seria a letra Z. E como eu disse para vocês, ela é composta
de 8 em 8 versículos. E quando a gente é menino, a gente não se depara com essas coisas para analisar, para ver como era tão fácil para você decorar esse salmo. Eu participava de muito, todo ano eu participava de gincanas nas igrejas. E o pastor Wesley, pela misericórdia de Deus, ganhava em todas elas por falar mais versículos de cor. Era na Presbiteriana, era no Brasil para Cristo, era na Assembleia de Deus, era na Batista, onde eu estava com meus amigos, o pastor Wesley era destaque. Mas eu poderia ter aproveitado mais, né, Sandra? Ter decorado realmente o Salmo 119 para agregar ali 176 versículos, né? Eu acho que ia ter gente que ia dormir, né? Começaria a falar lá e o pessoal começaria a babar, ia dormir, né? Mas seria de grande proveito. Por quê, irmãos? Por quê? Porque esse salmo, irmãos, emprega palavras maravilhosas para a nossa vida, palavras de aplicação ao povo de Israel e palavras de aplicação ao nosso dia a dia, aquilo que vai edificar a nossa vida, aquilo que vai nos fortalecer, aquilo que vai nos direcionar a estarmos mais próximos ao Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmãos, de desfrutar muito bem desse salmo, aproveitar ao máximo, porque esse salmo exalta tanto a palavra de Deus. Quase todos os versículos tratam da palavra de Deus. Trata de como o homem pode ser feliz, olhando para a palavra, observando a palavra. E você vai ver que poucos são os versículos que não tratam da palavra. Nós vamos ver que são empregadas várias palavras para falar a respeito da Bíblia, que é lei, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, juízo, palavra e ordenanças. Então são essas palavras que são utilizadas no vocabulário do Salmo 119, para que nós possamos observar a lei, os testemunhos, os preceitos, os estatutos, os mandamentos, os juízos, as palavras, as ordenanças de Deus para a nossa vida. E se nós assim o fizermos, hoje nós vamos tratar de uma coisa: felicidade. A introdução será feita sobre a felicidade. E será que nós podemos ser felizes? Tantos problemas que nos cercam, tantas lutas, tantas aflições. Nós poderíamos enumerar inúmeros problemas que nos cercam no dia a dia. E até mesmo aqueles que são apenas suposições da nossa mente. Talvez coisas que nunca irão acontecer. Vou contar um exemplo dentro da minha casa. Esses dias a minha esposa estava preocupada, porque ia fazer um exame, e ela já começou a supor várias coisas. E a hora que pegou o resultado do exame, não era nada daquilo que se esperava. Era uma coisa simples. E às vezes, graças a Deus por isso, né? Amém? Glória a Deus. Mas às vezes nós colocamos o nosso foco em suposições, coisas que nunca irão atingir as nossas vidas. Mas nós nos preocupamos, para quê? Se a própria palavra de Deus nos diz, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Mas nós insistimos, pelas nossas falhas, pelas nossas fragilidades, nessa má aplicação do nosso tempo, nos preocuparmos com coisas que nem vão existir. Não é assim? Ou será que é só na minha casa que acontece isso? Com vocês não acontece isso? Não é? Por isso que a Bíblia diz, cada dia o seu mal. É cada dia. Nós vivemos um dia após o outro. Quantas pessoas não amanheceram hoje pela manhã, não dormiram e não acordaram,
não viram o sol brilhar. Todas as ansiedades que aquelas pessoas tinham, todas as preocupações, se findaram. Se ela tinha algum problema dentro da sua casa, ficou para trás. Se ela tinha algum problema no seu trabalho, ficou. Se ela tinha algum problema na justiça, ficou. Se ela tinha alguma dívida, ficou. Todas os seus problemas, suas preocupações, ansiedades findaram ali. Não é? Agora, por que nós vamos ficar tanto tempo gastando com coisas que nunca poderão ser concretizadas nem reais? Então nós precisamos de olhar bem para a palavra de Deus, porque ela ensina o segredo da felicidade. Nós já tratamos sobre a felicidade em alguns outros salmos. Eu vou procurar até mudar um pouquinho o foco, mas dentro da palavra de Deus, da exegese da palavra, sem fugir daquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas vamos citar outros exemplos. Quanto à autoria desse salmo, esse salmo é discutida a autoria dele. Alguns dão crédito a Davi, outros dão crédito a Esdras, porque algumas palavras indicam ser pós-exílio babilônio, indicando que aquele povo já havia passado pelo exílio. Mas então ela é um pouco incerta, essa autoria. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, irmãos, que cada um desses versículos, cada referência que nós vamos ver, ela tem uma finalidade de elogiar a própria palavra de Deus. Ela está voltada à própria palavra. É o ensino da palavra. O que a palavra pode trazer para nós? O que irá acontecer se nós olharmos para a palavra de Deus? Mas esse olhar, irmãos, não é pegar a Bíblia, tirar um versículo, né, e olhar olha, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Isso aqui, aí fecha aqui e acabou. Não, é guardar a palavra de Deus, como nós veremos aqui, né, ao ponto de ela ser lâmpada para os olhos e lâmpada para os pés. Por que lâmpada para os pés? Para que você não tropece, para que seu caminho seja iluminado, porque nós vivemos no mundo de trevas. Na verdade não aparenta ser iluminado, mas na verdade nós estamos em trevas. Mas aonde chega a luz de Cristo, ilumina para nós passarmos, e a palavra do Senhor é essa lâmpada para os nossos pés. Então o autor, ele se preocupou com isso, em elogiar a palavra, porque sabia dos benefícios que traria para aqueles que observam a lei do Senhor. E nessa noite, você é privilegiado, você é privilegiada, por estar analisando a palavra de Deus. Talvez você poderia estar na sua casa nesse momento, por estar cansado, por ter trabalhado o dia todo, mas você está aqui para aprender a palavra de Deus, e você vai ser abençoado, você vai desfrutar do benefício de receber a poderosa palavra de Deus na sua vida. Não perca nenhuma das palavras, não perca. Irmãos, eu creio que este salmo, ele é o mais completo, né? Porque cada um tinha uma situação. Cada salmo que nós já estudamos até hoje, uns eram messiânicos, outros eram salmos apenas de agradecimento, outros eram salmos didáticos, mas esse salmo eu vejo que ele pega todos os outros salmos e ele engloba neste salmo, e ele se torna tão completo, que é tão maravilhoso nós entendermos o que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Quantos versículos tem o Salmo 119? Quantas estrofes? Quantas estrofes? De A a Z, quantas estrofes? 22 estrofes.
Cada estrofe com quantos versículos? 8 versículos. Essa semana, então, você tem até terça-feira da semana que vem para você decorar 16 versículos. Que dessa semana, mais da semana que vem, né? Então, começamos hoje, então você tem mais 16 versículos aí para você estudar. Amém? Então, vamos lá para o Salmo. O tema da mensagem será: é possível ser feliz? Será que é possível ser feliz? Será, irmãos? Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos para a palavra. Como são tristes os que andam em caminhos irrepreensíveis. É isso? Hã? Bem-aventurados, ou como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos teus decretos. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus estatutos, os teus decretos, nunca me abandones. Olha, irmãos, o salmista aqui, ele já começa enfatizando um dos benefícios de quem observa a palavra do Senhor. Serão felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos, de todo o coração o buscam. Não praticam mal e andam nos caminhos do Senhor. Ou seja, o salmista está dizendo que é possível ser uma pessoa feliz. E de que maneira você vai encontrar a felicidade? Andando nos caminhos do Senhor. Que mais? Vivendo na lei do Senhor. Que mais? Obedecendo os estatutos de todo o coração. Ou seja, vivendo a palavra de Deus. Esta é a resposta para a nossa pergunta. É possível ser feliz? Sim, é possível ser feliz. Pesquisei no maior site de pesquisas, irmãos, ontem, esse tema, é possível ser feliz? Eu fiquei surpreso, irmãos, com a quantidade de resultados. 1.180.000 resultados para esta pergunta. 1.180.000 resultados para esta pergunta. Fora as relacionadas. Fora as relacionadas. Milhares e milhares de pessoas estão interessadas em ser felizes. Elas fazem de tudo para obter a felicidade. Umas, elas correm atrás de compras. Elas querem ser felizes consumindo, gastando o que não tem. Como eu fiz muitas vezes, utilizando o cartão de dívida. Use hoje e pague amanhã. E você começa a acumular dívidas. E a pessoa se sente feliz. Meu irmão, olha, o meu não era pela felicidade não, viu? O meu era para barriguinha, alguns outros benefícios, que também não pode.
Se você tem, você faz. Se você não tem, não faça. Certo? O que nós precisamos de observar então é a palavra de Deus. Porque muitos vão atrás de compras, outros atrás de drogas ilícitas, ou talvez até mesmo buscam o benefício em drogas lícitas, que vão causar uma sensação de alegria, uma sensação de paz, uma sensação de felicidade, uma sensação de prazer. Outros buscam no sexo, outros buscam em esportes radicais, onde aumenta a sua adrenalina, onde eles podem se concentrar naquilo que lhe dá prazer. Mas esse prazer, irmãos, ele é produzido, por quê? Porque no nosso cérebro tem alguns neurônios que liberam dopamina, entre outros produtos que causam essa sensação de bem-estar. Mas será que isso pode ser denominado felicidade? Existem 4 drogas que são vendidas aí no mercado, que são consideradas as drogas da felicidade. Mas será que isso é felicidade ou é uma pseudo-felicidade? É uma pseudo. A verdadeira felicidade nós encontramos em Deus. E este salmo, irmãos, ele quer nos mostrar isso, para que você seja uma pessoa feliz. Não é um estado momentâneo, mas é que você viva a felicidade plena em Deus. É para que você encontre a verdadeira felicidade, que você possa abandonar as pseudo-felicidade. Por quê? Porque muitas pessoas estão envolvidas nas drogas, como eu disse, em busca da felicidade. Outros estão buscando prazer até mesmo em ganhar muito dinheiro. Se você colocar lá a procura da felicidade, em busca da felicidade, você vai encontrar pessoas que denominaram serem felizes porque ganharam muito dinheiro. Mas o que mais nós vemos são pessoas que têm dinheiro, mas não têm felicidade. A felicidade, irmãos, ela não se compra. A felicidade, ela se adquire com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, maior será a sua felicidade, maior será a sua alegria, maior será a intensidade que você viverá. Por quê? Porque isso é uma promessa para nós. E aquele que é feliz, ele não está preocupado apenas em adquirir felicidade para si, mas ele quer dividir com o outro. Amém? Alguém já conheceu um novo convertido que trabalha com você, uma pessoa que aceitou Jesus em outra igreja, ou até mesmo na sua igreja? Você já teve esse prazer de trabalhar com algum novo convertido? Já? Um familiar? Como que foi essa experiência? Ele está feliz e o que ele quer fazer? Ele quer dividir isso, né? Ele quer falar para outras pessoas, ele quer dividir a sua felicidade, ele não quer segurar para ele, mas ele quer contar para outras pessoas o que levou ele àquele estado de felicidade, aquela vida de alegria, de gozo. Porque quando você usa uma droga, poucos minutos depois passa o efeito da droga, e aí acaba toda a felicidade, e vem a depressão, a angústia, a dor, o sofrimento. Há poucos meses atrás eu perdi um conhecido aqui em Campinas. Por quê? Porque eu usava droga, e quando passava a sensação de alegria, de euforia, de êxtase da droga, ele entrava em depressão. E num desses momentos, o que ele fez? Ele ateou fogo no apartamento e morreu. Dias depois ele morreu, em consequência das queimaduras, de ter respirado aquela fumaça, inalado aquela fumaça. Um jovem
que havia trabalhado comigo. Por quê? Porque não consegui encontrar felicidade. Mas está aqui a solução. Aqui nós encontramos todas as bulas de como encontrar a felicidade. E vou dizer uma coisa para você: todo remédio que você compra na bula tem uma contraindicação, que não tem contraindicação. Glória a Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Como são felizes aqueles que praticam o bem e não o mal. Como são felizes aqueles que observam a palavra de Deus e vivem de acordo com a palavra de Deus. Provérbios 14, 22 nos diz assim: não é certo que se perdem só os que pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e a fidelidade. Fidelidade. Ou seja, aquele que vive planejando o mal, o que ele encontra? Só se perde, nada. Agora, aquele que vive de acordo com a direção de Deus, que planeja o bem, ele encontra o amor e a fidelidade. Nós precisamos, irmãos, de viver de acordo com a palavra de Deus. Eu sei que tem horas que não é fácil, não é assim, pastor Luciano? Parece que nós estamos tão pressionados, as situações, as circunstâncias nos levam a pensar como o velho homem que vivia no pecado. Mas nós precisamos de fazer realmente isto: inalar a palavra, respirar na palavra, viver a palavra, amar a palavra, observar a palavra, os estatutos de Deus, porque se assim nós o fizermos, nós seremos pessoas felizes, independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja passando. Conta-nos uma história de um homem que saiu caminhando pelas calçadas, e ao chegar de frente a uma casa, ele observou que havia um cachorro latindo, saltitante, abanando o rabinho, e ele falou: como parece ser tão feliz esse animalzinho? Será que ele não se dá conta de que ele está preso por grades? De que ele não tem a liberdade de sair com os outros cães pelas ruas e fazer aquilo que ele poderia fazer? Poxa vida, esse cão está preso e está feliz. Quanta ingenuidade! Porém, aquele homem não sabia que o dono daquele cachorro era uma pessoa zelosa, uma pessoa que amava o seu cão, que saía para passear com ele todos os dias. Quando via que ele estava adoentado, levava ele a um veterinário e não se preocupava com os gastos que teria com aquele animal. Comprava as melhores rações do mercado e tratava ele como se fosse da sua própria família. Muitas vezes as pessoas veem um quadro e tentam imaginar o que ele está dizendo. E quando as pessoas olham para nós que somos crentes, eles acham que nós estamos presos por não praticarmos as mesmas coisas que o mundo pratica. Pensam como este homem pensava a respeito daquele animal. Olha, esses crentes estão aprisionados, mas na verdade nós estamos livres, porque a palavra liberta. A Bíblia nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vocês são libertos, porque a palavra de Deus está em vós. Glória a Deus. Quanto mais nós adquirimos o conhecimento da palavra, mais livre nós estamos. Livres do que, pastor? Do pecado, da desgraça, do inferno, de tanta podridão que o mundo está, mas nós estamos livres. E eu, irmãos, fico analisando, na oração sacerdotal Jesus diz: Pai,
Não peço que os tire do mundo. Como entender isso, né? Mas que os livre do mal. Ou seja, aquilo que parece uma cadeia é uma proteção. Nós estamos protegidos em Deus de tanta podridão que o mundo está. E quanto mais nós nos envolvemos no reino de Deus, mais abençoado nós somos. Quanto mais nós guardamos a palavra de Deus, mais livre estamos do pecado. Nós precisamos de colocar isso em nosso coração, para que todo momento que nós formos atraídos para algum olhar, para algum momento, para alguma coisa, para alguma situação, para fazermos alguma coisa errada, que já na hora nós possamos ter aquela, chama viva em nosso coração. Olha, não faça tal, não pratique assim. E se nós guardarmos essa palavra, nós estaremos protegidos destas coisas do mundo. Às vezes as pessoas acham que nós estamos presos, mas nós estamos livres. Satanás, ele quer realmente dizer para nós: olha, por que você não faz tal coisa? Vamos comigo em tal lugar, vamos na balada, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, é legal, é bacana. Mas a Bíblia continua dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas enquanto isso, Jesus continua dizendo: olha, o ladrão veio para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida plena, ou vida abundante. Nós sabemos quem é o nosso dono. Antes nós éramos escravos do pecado, vivíamos presos ao pecado, mas hoje eu posso dizer que nós estamos livres. Livres. Jesus, ele nos libertou. E a palavra do Senhor continua produzindo em nós o mesmo efeito todos os dias, quando nós a lemos, quando nós meditamos. Qual a diferença, pastor, entre ler e meditar? Ler, você passa os olhos e lê o texto. De repente você pergunta: o que você leu? Você não sabe dizer, mas quando você medita, você analisa, você para na vírgula. Você, quando vê um ponto e vírgula, você dá um tempo maior para analisar. Quando no livro dos Salmos nós lemos aquela palavra Selá, vamos parar e analisar o que está dizendo aquela palavra. Observar o que Deus quer falar conosco, aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Talvez esse salmo seja o maior salmo da Bíblia, não à toa, mas para que nós possamos adquirir o maior conhecimento ao lermos. Deus não faz nada por acaso, e eu tenho certeza que nesta noite, nós não estamos aqui por acaso. Nós viemos aqui nessa noite para entender que a palavra de Deus será o caminho da nossa felicidade. O caminho da nossa felicidade não está em ganharmos na loteria, não está em sermos bem-sucedidos financeiramente, não está na nossa esposa ou no nosso esposo, nosso cônjuge. Porque muitas pessoas casam pensando que serão felizes porque casaram com aquela pessoa, quando na verdade você deve casar com aquela pessoa pensando em fazê-la feliz e não em ser feliz. Mas as pessoas invertem os valores. Mas a palavra de Deus, nesses 176 versículos, irá nos instruir, primeiro, como ser feliz.
O que eu devo fazer, pastor, para ser feliz? Primeiro, você deve andar nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor é trilhar, é marcar uma direção e segui-la. É ir à frente, sem olhar para os lados, para as circunstâncias, sem olhar para os problemas, mas sabendo que você alcançará a vitória. Segundo, viver conforme a lei do Senhor. Pastor, eu quero ser feliz, mas seguir a Bíblia não é fácil. Seguir os mandamentos de Deus não é fácil. Então eu vou dizer uma coisa para você. Me desculpe, você não vai encontrar a felicidade. Terceiro, obedecem os estatutos e de todo o coração o buscam. Ou seja, conhecem, andam e buscam de todo o coração. Meu irmão, está aqui, nos 2 primeiros versículos, o segredo para a sua felicidade. Uma certa vez, perguntaram a uma mulher, durante o encontro de casais: o seu marido te faz feliz? E aquele marido era um marido exemplar. Era um marido que toda mulher sonhava em ter. Nem vou contar o nome dele, né? E aí, aquela mulher, ao ser questionada por aquele palestrante, ela disse: não. E aquele marido, baixou a cabeça, ficou triste. Poxa, eu pensei que durante todos esses anos eu tivesse feito tudo certinho para deixar a minha esposa feliz. Mas a resposta dela veio em seguida: realmente ele nunca me fez feliz. Eu nunca precisei de homem, de dinheiro ou de qualquer circunstância para ser feliz, porque eu sou feliz porque eu tenho Deus em meu coração. Ou seja, nós não precisamos de mais ninguém a não ser da palavra. O resto será consequência daquilo que nós vivemos. O resto será consequência de nós obedecermos. E eu vou falar uma coisa para vocês, pais, principalmente os que têm filhos pequenos. Eu vou falar para vocês porque hoje eu estou vivendo uma nova experiência de ter filhos adultos dentro de casa. Eu precisava ter focado um pouco mais na palavra com eles. Eu dei mole, irmãos. Eu fui frouxo. Eu deveria ter sido mais incisivo. Eles errariam menos e eu sofreria menos. Por quê? Porque o segredo está aqui. O segredo está aqui. O segredo está todo aqui. E eu vou falar para vocês: meus filhos são culpados? Não. Culpado é o pai. É a mãe que não olha, que não observa. Nós somos os culpados. Agora vocês estão dando risada, né? Mas nós precisamos, irmãos, de ser zelosos com a nossa família. E que eles fiquem impregnados da palavra de Deus. Meus filhos sempre tiveram problemas na escola. Por quê? Porque eles eram muito certinhos, porque a palavra de Deus estava neles. Eles sofriam bullying, uma série de coisas, dificuldade com amizade. Por quê? Porque não queriam certas atitudes, porque não queriam vivenciar certas coisas, porque a palavra estava neles. Mas chegado um determinado momento, irmãos, eu fiz corpo mole, falei: olha, eu já tinha
tudo para ensinar para vocês. Agora vocês orem sozinhos, leiam a Bíblia sozinhos. Irmãos, eu deveria ter lido a Bíblia e orado com eles até os 18 anos de idade. Todo dia tenho insistido com eles. Mais um. Por quê? Eles teriam sido mais abençoados, e eu também, a minha casa. Mas às vezes a gente fala assim, estou cansado, eles já estão grandes, eu já passei todo... Irmão, passou nada, irmãos. São crianças precisando de conhecer a Deus. Por isso que nós precisamos então de incultar neles a palavra de Deus. E agora nós que somos adultos, será que nós já sabemos tudo? Também não. Leiam a palavra de Deus todo dia. Meditem nela todos os dias. Eles em casa, eles têm um costume de dizer, papai, o senhor já sabe tudo. Mas cada vez que eu abro a Bíblia, eu encontro coisas novas. Toda vez que eu abro essa palavra, e a hora que eu termino de pregar, que eu fico meditando naquilo que foi falado, ainda o Espírito Santo de Deus continua falando ainda. E vai dando outros textos, e vai falando. E eu falo, meu Deus, não para. Não para. E é assim a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Marcinho, o pai mais novo da igreja, o pai coruja, está aí com a responsabilidade muito grande de ensinar os seus filhos. O pastor Fauslino também disse que as avós também, viu, Adilene? A responsabilidade é de pais e avós. Nós precisamos de colocar neles. E a melhor maneira de colocar neles, irmãos, é sendo o exemplo. É quando o teu filho entra no teu quarto e te encontra com a Bíblia aberta. É quando ele entra no teu quarto e te encontra com seus joelhos dobrados. Porque na frente da televisão, na frente do computador, isso é todo dia, né? É fácil nos encontrar assim. Mas ir com a Bíblia aberta e chorando, e vem cá, filho, senta aqui comigo que nós vamos... Coisas que nos faltam, irmãos. Nós temos que ser o exemplo para os nossos filhos. Amém? Que Deus os abençoe. Curva a vossa cabeça. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra enviada nesta noite, ó Pai. Começamos, Senhor, esse salmo tão maravilhoso, ó Deus. E nós precisamos, Senhor, da tua palavra, meu Pai, cada dia mais e mais. Ajuda-nos, ó Deus, a ficarmos atentos, Senhor, para a tua voz, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente criarmos o hábito de ler a tua palavra todos os dias, de lê-la, Senhor, do Gênesis ao Apocalipse, ó Pai. Conhecer, ó Pai, qual é a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Saber, ó Deus, como se comportar em determinadas situações. Quais as qualidades do fruto do Espírito, ó Pai. Quais, ó Pai, são as obras da carne. Como, Senhor, ter uma vida feliz. Como ter uma vida próspera. Como deitar no travesseiro e dormir sem o uso de uma droga. Como, Senhor, levantar pela manhã e ter um dia abençoado. Como ensinar os nossos filhos. Ó Deus, a tua palavra está repleta, Senhor, desses ensinamentos. E nós muitas das vezes, ó Pai, deixamos de lado, não observamos, mas ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Desperta, Senhor, as nossas vidas para observar a tua palavra, os teus preceitos, a tua lei, ó Pai, e que ela possa ficar, ó Pai, guardada em nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, viver esta palavra todos os dias, ó Pai, e que nós possamos mortificar a nossa carne, ó Pai, e alimentar, Senhor, o nosso espírito de Ti, ó Pai, porque, Senhor, o Senhor deixou esta palavra para que nós pudéssemos, ó Pai, conhecer os erros dos grandes homens e também o êxito desses homens, ó Pai. E todos eles só tiveram êxito, ó Pai, quando observaram as tuas leis, os teus mandamentos, e quando se desviaram deles, ó Pai,
praticaram coisas terríveis, fugiram, ó Pai, da tua direção, sofreram consequências trágicas, ó Pai, mas nós queremos, ó Deus, observar a tua lei. Ajuda-nos, Espírito Santo, para que esses exemplos fiquem marcados em nós e nós possamos praticar a tua vontade, o teu querer, ó Pai. Que nós também, Senhor, sejamos como aquele homem, ó Pai, que está vivendo o primeiro amor e que tenha necessidade de falar deste amor, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser disseminadores da tua palavra, meu Pai. Que nós possamos semear, ó Deus, todos os dias, Senhor, esta palavra, Senhor, até que o Senhor venha. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, com palavras de sabedoria, com palavras, Senhor, direta do alto, para nós anunciarmos o teu nome e as tuas grandezas, ó Pai. Faça-nos lembrar, Espírito Santo de Deus, cada texto que lemos, cada palavra, Senhor, que temos buscado o conhecimento, ó Deus, em Ti, que nós possamos ter na ponta da língua, Pai, para defender o Teu nome, para honrar a Ti, exaltar e glorificar a Ti, e também, ó Deus, anunciar as Tuas grandezas, porque o Senhor é merecedor, ó Pai. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, ajuda cada lar, cada família, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, na educação dos nossos filhos, netos, daqueles que estão, Senhor, sobre a nossa tutela, meu Pai, porque não são nossos, ó Pai, são seus. E o Senhor nos tem dado para cuidar, para orientar, e às vezes, ó Pai, falhamos, mas que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente ter a Tua palavra como alvo, como objetivo, e Senhor, que nós possamos anunciar aos nossos filhos, netos, com ousadia, e que eles cresçam no temor da Tua palavra, que seja a igreja do futuro, uma igreja, Senhor, fortalecida em Ti, que não seja analfabeto da palavra, mas que conheça a Ti verdadeiramente, e que prossiga em Te conhecer, que tenha prazer em Te conhecer, e viver ao Teu lado, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a anunciar este evangelho, nos fortalece, Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos, e por fé te agradecemos. Amém, Senhor.